Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana. Arro, aqui é Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, a nossa conversa será sobre Ganesha. Ganesha, escrito tanto com SH ou com X, é uma das divindades mais conhecidas e adoradas no panteão hindu. Ganesha é considerado o grande removedor de obstáculos, proporcionador do sucesso e da fartura, mestre do intelecto, da sabedoria e chefe do exército celestial. E por isso também, essa divindade é encontrada sempre na porta de todos os templos hindus e na porta das casas das pessoas como protetor. Ganesha é também o patrono das artes e da ciência, o Deva do intelecto e da sabedoria. Como deus dos começos, ele é homenageado no início dos ritos e das cerimônias. Ganesha também é invocado como patrono das letras e do aprendizado durante as sessões de escrita. Ganesha recebeu muitos outros títulos e epítetos, incluindo Ganapati, Vigneshvara e Pilayar. O título hindu de respeito Sri é frequentemente utilizado antes do seu nome, Sri Ganesha. Ganesha recebe o domínio sobre os Ganas, que é um termo geral que denota todas as classes de seres, desde os insetos aos animais, os humanos e até mesmo aos seres sutis e celestiais. Estes vários seres contribuem para o governo da criação. Tudo, desde forças naturais como tempestades e terremotos até qualidades elementares como o fogo e a água, e o funcionamento dos órgãos e processos do corpo. Sua imagem é encontrada em toda a Índia, Nepal, Sri Lanka, Tailândia, Indonésia, Java e Bali, Singapura, Malásia, Filipinas e Bangladesh, e em países com grandes populações étnicas indianas, incluindo Fiji, Guiana, Ilhas Maurício e Trinidad e Tobago. As denominações hindus o adoram independentemente de suas afiliações. A devoção a Ganesha é simplesmente e amplamente difundida e se estende a jainistas e budistas. Em geral, antepõe-se ao seu nome, o título hindu Sri, como a gente já falou, e o culto a Ganesha é amplamente difundido fora da Índia também. Seus devotos são chamados Ganapatias. Ganesha é representado como uma divindade que usa dhoti ou roupas amarelas ou vermelhas. Ele tem um corpo de homem com uma grande barriga, 4 braços e uma cabeça de elefante que possui uma única presa. Ganesha também está montado em um rato ou sentado em uma grande lótus. Ganesha normalmente segura um machado ou um aguilhão em um braço e um passão ou laço no outro braço. Em casos raros, ele pode ser representado com uma cabeça humana. Ele usa pulseiras de ouro e usa uma cobra em volta da sua barriga ou do pescoço. Nos 3 pontos de sua coroa, os lótus brotando foram fixados. Ganesha pode segurar em 2 mãos direitas um rosário na mão inferior e um copo cheio de 3 modakas, que são doces redondos amarelos que ele aprecia muito. Uma 4ª modaka, segurada pelo tronco curvo, está prestes a ser provada em uma de suas mãos esquerdas. Ou ele também pode segurar um lótus na sua mão superior e um machado na inferior, com o cabo encostando no ombro. É habitualmente representado sentado com uma perna levantada e curvada por cima da outra. Ganesha é o símbolo das soluções lógicas e deve ser interpretado como tal. Seu corpo é humano enquanto sua cabeça é de um elefante. Ao mesmo tempo, seu transporte ou vahana é um rato. Dessa forma, Ganesha representa uma solução lógica para os problemas. Ele é o destruidor de obstáculos. Assim como acontece com todas as outras formas nas quais o hinduísmo representa os deuses, a figura de Ganesha é também um arquétipo cheio de múltiplos sentidos e simbolismo, que expressam o estado de perfeição, assim como os meios para obtê-la.
Ganesha é uma figura popular na arte indiana, e ao contrário de algumas divindades, suas representações mostram amplas variações e padrões distintos mudando ao longo do tempo. Ele pode ser retratado em pé, dançando, agindo de forma heróica contra demônios, brincando com sua família quando menino, sentado em um assento elevado ou envolvido em uma série de situações contemporâneas. Ganesha foi representado com a cabeça de um elefante desde os estágios iniciais de sua aparição na arte indiana. Uma de suas formas populares, Heramba Ganapati, tem 5 cabeças de elefante, e outras variações menos comuns no número de cabeças são conhecidas. Enquanto alguns textos dizem que Ganesha nasceu com cabeça de elefante, ele adquire a cabeça mais tarde na maioria das histórias. Seu nome significa tanto Senhor do Povo, lembrando que Gana significa pessoas comuns, quanto também significa Senhor dos Ganas. Ganesha é o chefe dos Ganas, as hostes goblins de Shiva. O nome Ganesha é um composto sânscrito, juntando as palavras Gana, que significa grupo, multidão ou sistema categórico, e Isha, ou Issa, que significa senhor ou mestre. A palavra Gana, quando associada a Ganesha, é muitas vezes utilizada para se referir aos Ganas, que fazem parte da comitiva de Shiva. O termo geralmente significa categoria, classe, comunidade, associação ou corporação. Alguns comentaristas interpretam o nome de Senhor dos Ganas como Senhor dos Exércitos, ou Senhor das categorias criadas, como os elementos. Ganapati, sinônimo de Ganesha, é um composto de Gana, que significa grupo, e Pati significa governante ou senhor. Embora a primeira menção da palavra Ganapati seja encontrada no Rig Veda, do 2º milênio antes da Era Comum, é incerto que o termo védico se refira especificamente a Ganesha. O Amarakosha, um léxico sânscrito antigo, lista 8 sinônimos de Ganesha. Vinayaka, Vignaraja, equivalente a Vignesha, Divaimatura, aquele que tem 2 mães, Ganadipa, equivalente a Ganapati e Ganesha, Ekadanta, aquele que tem uma presa, Heramba, Lambodara, aquele que tem barriga de panela ou barriga pendurada, e Gajanana, tendo o rosto de um elefante. O nome mais antigo de Ganesha era Ekadanta. Sua barriga saliente aparece como um atributo distintivo em sua estátua mais antiga, que data do período Gupta, dos séculos 4 a 6. O Brahmanda Purana diz que Ganesha tem o nome Lambodara, porque todos os universos, ou seja, ovos cósmicos, do passado, presente e futuro estão presentes nele. De acordo com Ganesha Purana, Ganesha enrolou a serpente Vasuki em seu pescoço. Outras representações de cobras incluem o uso como um fio sagrado enrolado no estômago como um cinto, segurado na mão, enrolado nos tornozelos ou como um trono. Na testa de Ganesha pode haver um terceiro olho ou a marca sectária, que consiste em 3 linhas horizontais. O Ganesha Purana prescreve uma marca de tilaka, bem como uma lua crescente em sua testa. Uma forma distinta de Ganesha, chamada Balachandra, inclui esse elemento iconográfico. Ganesha é frequentemente descrito como vermelho. Cores específicas estão associadas a certas formas. Muitos exemplos de associações de cores com formas específicas de meditação são prescritas no Sri Tattvanidhi, um tratado sobre iconografia hindu. Por exemplo, o branco está associado às suas representações como Heramba Ganapati e Rina Moshana Ganapati, ou o Ganapati Ganesha que liberta da escravidão. Ekadanta Ganapati é visualizado como azul durante a meditação dessa forma. Nas suas primeiras representações, Ganesha não tem vahana, ou seja, não tem uma montagem, um veículo. Das 8 encarnações de Ganesha, descritas no Mudgala Purana, Ganesha usa um rato, ou Musara, em 5 delas. Um leão em sua encarnação como Vakratunda,
um pavão em sua encarnação como Vikata, e Shesha, a serpente divina em sua encarnação, como Vignaraja. Mohotkata usa um leão. Mayuresvara usa um pavão. Dhumraketu usa um cavalo. E Gajanana usa um rato, nas 4 encarnações de Ganesha listadas no Ganesha Purana. As representações jainistas de Ganesha mostram seu Vahana como um rato, elefante, tartaruga, carneiro ou pavão. Ganesha é frequentemente mostrado cavalgando ou acompanhado por um camundongo, muçaranho ou rato. O rato, como uma montaria, aparece pela primeira vez em fontes escritas no Matsya Purana e mais tarde no Brahmananda Purana e Ganesha Purana, onde Ganesha o usa como seu veículo em sua última encarnação. Um nome proeminente para Ganesha na língua tamil é Pillai ou Pilayar. Pillai significa criança, enquanto Pilayar significa criança nobre. As palavras Palu, Pela e Pel na família de línguas dravidianas significam dente ou presa de elefante e pode ter significado originalmente o jovem elefante. Na língua birmanesa, Ganesha é conhecido como Mahapeini, derivado de Pali Maha Vinayaka. O nome comum de Ganesha na Tailândia é Vrafikanet. As primeiras imagens e menções de nomes de Ganesha como uma divindade importante na atual Indonésia, Tailândia, Camboja e Vietnã datam dos séculos 7 e 8, e estes espelham exemplos indianos do século V ou anteriores. Nas áreas budistas Singala do Sri Lanka, ele é conhecido como Gana Deviyo e é reverenciado junto com Buda, Vishnu, Skanda e outros. Uma figura antropomórfica com cabeça de elefante em moedas indo-gregas do século I antes da Era Comum foi proposta por alguns estudiosos como um Ganesha incipiente, enquanto outros sugeriram que Ganesha pode ter sido uma divindade emergente na Índia e no sudeste, da Ásia, por volta do século II da Era Comum, baseado em evidências de escavações arqueológicas em Mathura e fora da Índia. As primeiras imagens de terracota de Ganesha são do século I, encontradas em Ter, Pau, Verrapuram e Chandraketugar. Estas figuras são pequenas, com cabeça de elefante, 2 braços e gorduchinho. Os primeiros ícones de Ganesha em pedra foram esculpidos em Mathura durante os tempos de Kushan, séculos 2 e 3. Certamente nos séculos 4 e 5, durante o período Gupta, Ganesha estava bem estabelecido e herdou traços de precursores védicos e pré-védicos. Algumas das primeiras imagens conhecidas de Ganesha incluem 2 imagens encontradas no leste do Afeganistão, e a primeira imagem dele por lá foi descoberta nas ruínas ao norte de Cabul, junto com as de Surya e Shiva. Antes da chegada do Islã, o Afeganistão tinha traços culturais estreitos com a Índia, e a adoração de divindades hindus e budistas eram praticadas por lá. Exemplos de esculturas dos séculos 5 a 7 sobreviveram, sugerindo que o culto a Ganesha estava então em voga na região. A evidência de Ganesha mais antiga pode residir fora das tradições bramânicas ou sânscritas, ou fora das fronteiras geoculturais da Índia. Ganesha aparece na China, no século VI, e suas imagens artísticas no ambiente do templo como removedor de obstáculos, no sul da Ásia, aparecem por volta de 400 da Era Comum. A ascensão de Ganesha à proeminência foi codificada no século IX, quando ele foi formalmente incluído como uma das 5 divindades primárias do Smartismo. Esta prática de adoração invoca as 5 divindades primárias do Smartismo: Ganesha, Vishnu, Shiva, Devi e Surya. Uma vez que Ganesha foi aceito como uma dessas 5 divindades principais do hinduísmo, alguns hindus escolheram Ganesha como sua principal divindade e desenvolveram a tradição Ganapatya, como visto no Ganesha Purana e no Mugdala Purana. Na busca por uma origem histórica por Ganesha,
Algumas pessoas sugeriram locais precisos fora da tradição dos Brahmanes. Estes locais históricos são intrigantes, com certeza, mas o fato é que são todas especulações, variações da hipótese dravidiana, que argumenta que qualquer coisa não atestada nas fontes védicas e indo-europeias deve ter chegado à religião dos Brahmanes das populações dravidianas ou aborígenes da Índia, como parte do processo que produziu o hinduísmo a partir das interações das populações arianas e não arianas. Não há evidência independente para um culto de elefantes ou totem, nem há dados arqueológicos que apontem para uma tradição anterior ao que já podemos ver na literatura purânica e na iconografia de Ganesha. O livro de Tapan sobre o desenvolvimento de Ganesha dedica um capítulo a especulações sobre o papel que os elefantes tiveram no início da Índia, mas conclui que, embora no século II a forma de Yaksa com cabeça de elefante exista, não se pode presumir que represente Ganapati Vinayaka. Não há evidência de uma divindade com esse nome tendo uma forma de elefante ou cabeça de elefante neste estágio inicial. Ganapati Vinayaka ainda não havia feito sua estreia. Uma teoria da origem de Ganesha é que ele gradualmente ganhou destaque em conexão com os 4 Vinayakas. Na mitologia hindu, os Vinayakas eram um grupo de 4 demônios problemáticos que criavam obstáculos e dificuldades, mas que eram facilmente aplacados. O nome Vinayaka é um nome comum para Ganesha, tanto nos Puranas quanto nos Tantras budistas. Krishan é um dos acadêmicos que aceitam essa visão, afirmando categoricamente que Ganesha não é um deus védico, que sua origem deve ser atribuída aos 4 Vinayakas, espíritos malignos, que podem causar vários tipos de mal e sofrimento. Ganesha com cabeça de elefante, como senhor dos Ganas, era conhecido pelo povo do Sri Lanka no início da era pré-cristã. Ganesha é um deus pan-hindu, encontrado em várias tradições. Na tradição Ganapatya do hinduísmo, Ganesha é a divindade suprema. Os principais textos sobre ele incluem o Ganesha Purana, o Mudgala Purana, melhor dizendo, o Ganapati Atavarsisha, o Brahma Purana e o Brahmanda Purana. Esses são textos enciclopédicos do gênero purânico que tratam sobre ele. Hindus de todas as denominações invocam Ganesha no início das orações, de empreendimentos importantes, de cerimônias religiosas. Os dançarinos e os músicos, particularmente no sul da Índia, começam apresentações artísticas com a dança Bharatanatyam com uma oração a Ganesha. Mantras como Om Sri Ganeshaya Namah, Om Saudação ao Ilustre Ganesha, são frequentemente usados. Um dos mantras mais famosos associados a Ganesha é Om Gam Ganapataye Namah, ou Om Gam, Saudação ao Senhor dos Exércitos. As imagens de Ganesha eram predominantes em muitas partes da Índia no século VI, e a estátua do século XIII retratada é típica da estátua de Ganesha de 900 a 1200, depois que Ganesha se estabeleceu como uma divindade independente com sua própria seita. Ganesha é o primeiro filho, de Shiva e Parvati. Já tem vídeo sobre Shiva aqui no canal se você quiser saber mais sobre ele. É interessante notar como, de acordo com a tradição, Ganesha foi gerado por sua mãe Parvati sem a intervenção de Shiva. Shiva, de fato, sendo eterno, Sadashiva, não sentia nenhuma necessidade de ter filhos. Consequentemente, o relacionamento entre Ganesha e sua mãe é único e especial. Essa devoção é o motivo pelo qual as tradições do sul da Índia o representam como celibatário. É dito que Ganesha, acreditando ser sua mãe a mais bela e perfeita mulher do universo, exclamou: "Traga-me uma mulher tão bonita quanto minha mãe e eu me casarei com ela." No norte da Índia, por outro lado, Ganesha é frequentemente representado como tendo casado, e não só casado, mas com as 2 filhas de Brahma, Buddhi, intelecto, e Siddhi, poder espiritual. Ganesha possui 2 Siddhis, simbolicamente representadas como as esposas, Siddhi, sucesso, e Riddhi, prosperidade.
É amplamente acreditado que onde quer que esteja Ganesha, lá existe sucesso e prosperidade. E onde quer que haja sucesso e prosperidade, lá está Ganesha. É por isso que Ganesha é considerado como aquele que traz boa sorte, e a razão pela qual ele é invocado primeiro antes de qualquer ritual ou cerimônia. Seja ela o de Vale Puja, ou uma nova casa, um novo transporte, antes de uma prova, um teste, de uma entrevista de emprego, é para Ganesha que se ora, porque acredita-se que ele irá vir e ele pode intervir para ajudar a garantir o sucesso em qualquer tipo de empreitada. O Shiva Purana diz que Ganesha gerou 2 filhos, Ksema, segurança, e Labha, lucro. Nas variantes indianas do norte dessa história, os filhos são frequentemente chamados de Subha, auspiciosidade, e Labha. A família de Ganesha inclui seu irmão, o deus da guerra, Kartikeya, que também é chamado de Skanda ou Murugan. As diferenças regionais ditam a ordem de seus nascimentos. No norte da Índia, Skanda é geralmente considerado mais velho, mas no sul Ganesha é considerado o primogênito. No norte da Índia, Skanda foi uma importante divindade marcial de cerca de 500 anos antes da Era Comum, até 600 da nossa Era atual. Após que a adoração a ele diminuiu significativamente, e quando Skanda caiu, Ganesha se levantou, se ergueu. Várias histórias falam de rivalidade fraterna entre os irmãos e podem refletir tensões sectárias. Ganesha é adorado junto de Lakshmi, a deusa da abundância, pelos mercadores e homens de negócio. Popularmente no norte da Índia, Ganesha é representado acompanhado por Sarasvati, a deusa da cultura e da arte, e também por Lakshmi, deusa da sorte e da prosperidade, da abundância, simbolizando que essas características sempre acompanham aquele que descobre sua própria divindade interior. Simbolicamente, isso representa o fato de que a abundância, a prosperidade e o sucesso acompanham aqueles que possuem as qualidades da sabedoria, prudência, paciência, que Ganesha simboliza. Ganesha é também referido como Omkara, que significa tendo a forma de Om. Ganesha é o som primordial, do qual todos os hinos teriam nascido. Quando Shakti, energia, e Shiva, matéria, se encontram, ambos, o som, ou Ganesha, e a luz, Skanda, nascem. Ganesha representa o perfeito equilíbrio entre a força e a bondade, o poder e a beleza, e também simboliza as capacidades discriminativas que provêm a habilidade de perceber a distinção entre verdade e ilusão, real e irreal. De fato, a forma de seu corpo é uma cópia do traçado da letra Devanagari, que indica este grande Bidya mantra. Por causa disto, Ganesha é considerado a encarnação corporal do cosmos inteiro. Ele está na base de todo o mundo fenomenal, Vishvadhara, Jagadodhara. Além disso, na língua tâmil, a sílaba sagrada é indicada precisamente por uma letra que relembra o formato da cabeça de Ganesha. Uma descrição de todas as características e atributos de Ganesha podem ser encontradas no Ganapati Upanishad, que é um Upanishad dedicado a Ganesha, do Sri Atharva, do qual Ganesha é identificado com Brahma e Atman. Este hino védico também contém um dos mais famosos mantras associados com esta divindade, Om Gam Ganapataye Namah, que a gente já falou. De acordo com as estritas regras da iconografia hindu, as figuras de Ganesha com somente 2 mãos são um tabu. Por isso, as figuras de Ganesha são vistas habitualmente com 4 mãos, que significam sua divindade. Algumas figuras podem ter 6, outras 8, algumas 10, algumas 12 e outras 14 mãos, cada uma segurando um símbolo que difere dos símbolos nas outras mãos, havendo apropriadamente 57 símbolos no total, segundo alguns estudiosos. Um dos mitos mais conhecidos sobre Ganesha é o que conta como ele conseguiu sua cabeça de elefante encontrado no Shiva Purana. Uma vez, quando sua mãe Durga, ou Parvati,
queria tomar banho, não havia guardas na área para protegê-la de alguém que pudesse entrar na sala. Então ela criou um ídolo na forma de um garoto. Este ídolo, esse boneco, foi feito da pasta que Durga havia preparado para lavar seu corpo. Ou ele nasceu da sujeira do corpo de sua mãe após ela se lavar. A deusa infundiu vida no boneco, e então Ganesha nasceu. Durga ordenou a Ganesha que não permitisse que ninguém entrasse na casa, e Ganesha obedientemente seguiu as ordens de sua mãe. Dali a pouco, Shiva retornou da floresta e tentou entrar em casa, mas Ganesha parou o deus. Shiva se enfureceu com esse garotinho estranho que tentou desafiá-lo. Ele disse a Ganesha que ele era o esposo de Durga e disse que Ganesha poderia deixá-lo entrar, mas Ganesha não obedecia a ninguém que não fosse sua querida mãe. Shiva perdeu a paciência e teve uma feroz batalha com Ganesha. No fim, ele decepou a cabeça de Ganesha com sua trisula, seu tridente. Quando Durga saiu e viu o corpo do filho sem vida, ela ficou triste e com muita raiva. Ela ordenou que Shiva devolvesse a vida a Ganesha imediatamente. Mas, infortunadamente, o trisula de Shiva foi tão poderoso que jogou a cabeça de Ganesha muito longe, e todas as tentativas de encontrar a cabeça foram em vão. Como último recurso, Shiva foi pedir ajuda a Brahma, que sugeriu que ele substituísse a cabeça de Ganesha com a do primeiro ser vivo que aparecesse em seu caminho com a cabeça na direção norte. Shiva então mandou seu exército celestial, os Gana, para encontrar e tomar a cabeça de qualquer criatura que encontrassem dormindo com a cabeça na direção norte. Eles encontraram um elefante moribundo que dormia desta maneira, e após a sua morte tomaram sua cabeça e colocaram a cabeça do elefante no corpo de Ganesha, trazendo-o de volta à vida. Dali em diante, ele é chamado de Ganapati, ou chefe do exército celestial, que deve ser adorado antes de iniciar qualquer atividade. Outra história a respeito da origem de Ganesha e de sua cabeça de elefante narra que uma vez existiu um Asura, um demônio, com todas as características de um elefante, chamado Gajasura, que estava praticando austeridades. Shiva, satisfeito por essa austeridade, decidiu dar-lhe como recompensa qualquer coisa que ele pedisse. O demônio desejou emanar fogo continuadamente do seu corpo. Desse modo, ninguém poderia se aproximar dele, e Shiva concedeu seu pedido. Gajasura continuou a sua penitência, e Shiva, que aparecia de tempos em tempos, perguntou mais uma vez o que ele desejava. O demônio respondeu: "Desejo que você habite em meu estômago." Shiva atendeu até mesmo esse pedido, e então passou a residir no estômago do demônio. De fato, Shiva também é conhecido como Bola Sankara, porque é uma divindade facilmente agradada. Quando está satisfeito com o devoto, concede-lhe o que for pedido, e isso de tempos em tempos gera situações particularmente intrincadas. Por este motivo, Durga, sua esposa, procurou ele por todos os lugares, mas não teve resultado nenhum. Como último recurso, foi até Vishnu pedir a ele que encontrasse seu marido. Vishnu, que conhece tudo, respondeu: "Não se preocupe, seu marido é Bola Sankara e prontamente garante aos seus devotos tudo o que eles pedem, sem se preocupar com as consequências. Acho que ele se meteu em algum problema. Vou procurar saber o que aconteceu." Então Vishnu, o onisciente, diretor do fogo cósmico, elaborou uma pequena encenação. Transformou Nandi, o touro de Shiva, em um touro dançarino e o conduziu à frente de Gajasura, assumindo ao mesmo tempo a aparência de um flautista. A encantadora performance do touro fez o demônio entrar em êxtase e perguntar ao flautista o que ele desejava. O músico respondeu: "Você pode mesmo me dar qualquer coisa que eu pedir?" Gajasura respondeu: "Por quem me tomas? Eu posso lhe dar qualquer coisa que você pedir imediatamente." O flautista então respondeu: "Se é assim, liberte Shiva de seu estômago." Gajasura entendeu então que este não poderia ser outro senão o próprio Vishnu, o único que poderia saber desse segredo. Nesse momento, o demônio se jogou aos pés de Vishnu e, tendo liberado Shiva, pediu a ele um último presente.
Tenho sido abençoado por você muitas vezes. Meu último pedido é que todo mundo se lembre de mim adorando minha cabeça quando eu estiver morto. Shiva então trouxe seu próprio filho até ali e substituiu pela cabeça de Gajasura. Desde então na Índia, a tradição que qualquer ação para poder prosperar deva ser iniciada com a adoração a Ganesha. Este é o resultado do presente que Shiva deu a Gajasura. Lembro vocês que tem vídeo sobre Vishnu aqui no canal também, é só você dar uma olhadinha na playlist dos deuses e deusas. Uma história menos conhecida do Brahma Vaivarta Purana narra uma versão diferente do nascimento de Ganesha. Pela insistência de Shiva, Durga jejuou por 1 ano para propiciar Vishnu para que lhe desse um filho. O Senhor Krishna, após o fim do sacrifício, anunciou que ele mesmo encarnaria como seu filho em cada kalpa, ou era. Então Krishna nasceu para Durga como uma charmosa criança. Esse evento foi celebrado com grande entusiasmo e todos os deuses foram convidados para olhar o bebê. Porém Sani, o filho de Surya, hesitou em olhar o bebê, pois é dito que o olhar de Shani é prejudicial. Porém Durga insistiu para que ele olhasse o bebê, então Shani o fez, e imediatamente a cabeça da criança caiu e voou para Goloka. Vendo Shiva e Durga feridos de aflição, Vishnu montou em Garuda, sua águia divina, e apressou-se para a ribeira do Pushpabhadra, onde ele trouxe a cabeça de um jovem elefante. A cabeça do elefante se juntou com o corpo do filho de Durga, revivendo-o. A criança foi chamada Ganesha e todos os deuses abençoaram ele e desejaram poder e prosperidade à criança. Outro conto do nascimento de Ganesha relata um incidente no qual Shiva matou Adita, o filho de um sábio. Porém, Shiva restaurou a vida ao corpo da criança morta, mas isso não conseguiu pacificar o sábio enfurecido Kasyapa, que era um dos 7 grandes Sris. Kasyapa amaldiçoou Shiva e declarou que o filho de Shiva perderia sua cabeça, e quando isso aconteceu, a cabeça do elefante de Indra foi colocada no lugar. Outra versão diz que em uma ocasião a água de banho usada de Durga foi jogada no Ganges, e essa água foi bebida por Malini, a deusa com cabeça de elefante, que logo após deu à luz a um bebê de 4 braços e 5 cabeças de elefante. Ganga, a deusa do rio, o reivindicou como seu filho, mas Shiva declarou que ele era filho de Durga, reduziu suas 5 cabeças a uma só e o empossou como controlador de obstáculos. Na primeira parte do poema épico Mahabharata, está escrito que o sábio Vyasa pediu para Ganesha que transcrevesse o poema enquanto ele ditava. Ganesha concordou, mas somente na condição de que o sábio Vyasa recitasse o poema sem ficar interrompendo ou ficar dando pausas. O sábio então colocou a condição que Ganesha não teria somente que escrever, mas também entender tudo o que escutasse antes de escrever. Dessa forma, Vyasa se recuperaria um pouco de seu falatório cansativo ao simplesmente recitar um verso bem difícil que Ganesha não conseguisse entender rapidamente. Começou o ditado, mas no corre-corre de escrever a caneta de Ganesha se quebrou. Então ele quebrou uma de suas presas e usou como caneta. Só assim a transcrição pôde prosseguir sem ser interrompida, permitindo a Ganesha manter sua palavra. Um dia, Parasurama, um avatar de Vishnu, foi fazer visita a Shiva, mas no caminho ele foi bloqueado por Ganesha. Parasurama lançou seu machado em direção a Ganesha, e ele, sabendo que o machado foi dado a Parasurama por Shiva, se deixou golpear e perdeu sua presa como resultado. Dizem que certa vez Ganesha, após ter recebido de muitos de seus devotos uma enorme quantidade de doces, ou modak, para poder digerir melhor essa incrível quantidade de comida, ele decidiu passear para poder se sentir mais leve. Então ele montou em seu rato, que utiliza como veículo, e seguiu o seu caminho. Foi uma noite magnífica e a luz estava resplandecente. De repente, uma cobra apareceu do nada e assustou o rato, que pulou e tirou Ganesha de sua montaria. O grande estômago de Ganesha foi empurrado contra o chão com tanta força que sua barriga abriu e todos os doces que ele comeu foram espalhados ao seu redor.
No entanto, ele era muito inteligente para perder a cabeça por causa desse pequeno acidente, e sem perder tempo, se lamentando, Ganesha tentou remediar a situação da melhor maneira possível. Ele pegou a cobra que causou o acidente e a usou como um cinto, para poder manter seu estômago fechado e reparar o dano. Satisfeito com a solução, ele remontou em seu rato e continuou seu passeio. Candradeva, o deus da lua, observou toda aquela cena e caiu na gargalhada. Ganesha, sendo de temperamento curto, amaldiçoou Candradeva por sua arrogância e, quebrando uma de suas presas, atirou contra a lua, partindo em duas sua luminosa face. Então ele a amaldiçoou, decretando que qualquer um que olhasse para a lua teria má sorte. Escutando isso, Candradeva percebeu sua loucura e pediu perdão para Ganesha. Ganesha cedeu, e como uma maldição não pode ser revogada totalmente, ele apenas abrandou. A maldição então ficou sendo de que a lua iria minguar em intensidade a cada 15 dias, e qualquer um que olhasse para a lua durante o Ganesha Chaturthi teria má sorte. Isso explica porque em certos momentos a luz da lua diminui, então começa gradualmente a reaparecer, mas sua face só aparece por completo somente por um curto período de tempo. Mais uma vez, a simbologia por trás do rato, da cobra, da barriga de Ganesha e sua relação com a lua em seu aniversário é altamente significativa. Sua barriga representando todo o cosmos, que é mantido unido pela energia cósmica da cobra Kundalini. Uma vez ocorreu uma grande competição entre os devas para decidir quem entre eles seria o chefe do Gana, a tropa de semideuses a serviço de Shiva. Foi pedido aos competidores que eles dessem a volta ao mundo o mais rápido possível e retornassem para os pés de Shiva. Os deuses foram, cada um em seu próprio veículo, e mesmo Ganesha participou com entusiasmo dessa corrida, mas ele era bem pesado e seu veículo era um rato. Consequentemente, seu passo era muito devagar e isso foi uma grande desvantagem. Dali a pouco apareceu à sua frente o sábio Narada, filho de Brahma, e perguntou a Ganesha onde ele estava indo. Ganesha estava muito aborrecido e entrou em fúria porque é considerado um sinal de má sorte encontrar um Brahmin solitário no começo de uma viagem. Mesmo que Narada seja o maior dos Brahmins, filho do próprio Brahma, isso ainda era um mau presságio. Além disso, não é considerado um bom sinal ser perguntado onde está indo quando já se está no caminho. Então Ganesha se sentiu duplamente infeliz. No entanto, o grande Brahmin conseguiu acalmar sua fúria. O filho de Shiva explicou a ele os motivos de sua tristeza e seu terrível desejo de vencer. Narada o consolou, exortando a não entrar em desespero, e deu a ele um conselho. Assim como uma grande árvore nasce de uma única semente, o nome de Rama é a semente da qual emergiu aquela grande árvore chamada Universo. Então escreva no chão o nome Rama, ande ao seu redor uma vez e corra para Shiva para pedir seu prêmio. Ganesha retornou a seu pai, que perguntou a ele como conseguiu terminar a corrida tão rapidamente. Ganesha contou a ele de seu encontro com Narada e do conselho do Brahmin. Shiva, satisfeito com essa resposta, declarou seu filho como vencedor, e daquele momento em diante ele foi aclamado com o nome de Ganapati, condutor do exército celestial, e Vinayaka, senhor de todos os seres. Ganesha é venerado como Vinayaka e Vishneshvara, removedor de obstáculos, e acredita-se que ele abençoe aqueles que meditam com ele. Ganesha na astrologia ajuda as pessoas a saber o que pode ser alcançado e o que não pode. Ganesha é conhecido também como destruidor da vaidade, do egoísmo e do orgulho. Um conto retirado dos Puranas narra que Kubera, o tesoureiro de Svarga, o paraíso e deus da riqueza, foi até o monte Kailash para receber o darsana ou a visão de Shiva. Como ele era extremamente vaidoso, ele convidou Shiva para um banquete na sua fabulosa cidade, Alakapuri, assim que ele poderia demonstrar toda a sua riqueza. Shiva sorriu e disse para ele: "Eu não poderei ir, mas você pode convidar meu filho Ganesha. Mas eu advirto que ele é um comilão voraz." Kubera não se importou, sentiu-se confiante, dizendo que ele poderia satisfazer mesmo tal insaciável apetite de Ganesha porque ele era muito rico. Então ele levou o pequeno filho de Shiva com ele para a grande cidade.
Lá ele lhe ofereceu um banho cerimonial e o vestiu com roupas suntuosas. Após esses ritos iniciais, o grande banquete começou. E enquanto os criados de Kubera estavam trabalhando duramente para trazer porções de comida, o pequeno Ganesha apenas continuava a comer e seu apetite não diminuía, mesmo quando ele devorou até a comida destinada aos outros convidados. Não havia tempo para substituir um prato por outro porque Ganesha já estava devorando tudo e, com gestos de impaciência, continuava esperando por mais comida. Tendo devorado tudo o que havia sido preparado, Ganesha começou a comer as decorações, os talheres, a mobília, o lustre. Kubera ficou apavorado e se prostrou diante do pequeno onívoro e suplicou para que ele deixasse para ele pelo menos o resto do palácio. Mas Ganesha dizia que estava com fome e que se ele não desse mais nada para comer, Ganesha comeria até mesmo Kubera. Então, Kubera ficou desesperado e correu até o Monte Kailash para pedir a Shiva que remediasse essa situação. Shiva deu a ele um punhado de arroz tostado, dizendo que somente aquilo poderia satisfazer Ganesha. Ganesha já tinha sugado quase toda a cidade quando Kubera retornou e deu a ele o arroz. Com isso, finalmente Ganesha ficou satisfeito e se acalmou. Uma vez ocorreu uma competição entre Ganesha e seu irmão Skada para saber quem conseguiria dar a volta aos 3 mundos mais rápido, então ganhar o fruto do conhecimento. Skada foi uma jornada pelos 3 mundos, enquanto Ganesha apenas andou ao redor de seus pais. Quando perguntado por que fez isso, ele respondeu que era para Ganesha, seus pais representam todos os 3 mundos, então foi dado a ele o fruto do conhecimento. Uma vez, enquanto brincava, Ganesha machucou uma gata, e quando ele voltou para casa, encontrou uma ferida no corpo de sua mãe. Ele perguntou como ela havia se machucado, e Durga respondeu que isso foi causado pelo próprio Ganesha. Surpreso, Ganesha quis saber quando que ele machucou sua própria mãe, e Durga respondeu que ela, como divino poder, está imanente em todos os seres, e quando ele machucou a gata, machucava também a sua mãe. Ganesha percebeu que todas as mulheres são realmente as manifestações de sua mãe. Decidiu não casar e permaneceu em Brahmachari, um celibatário, seguindo as regras estritas do Brahmacharya. Em termos gerais, Ganesha é uma divindade muito amada e frequentemente invocada, já que é o deus da boa fortuna, que proporciona prosperidade, sorte e é também um destruidor de obstáculos de ordem tanto material quanto espiritual. E por isso sua graça costuma ser invocada pelos seus devotos antes de iniciar qualquer tarefa, com seus mantras, como Aum Sri Ganesaya Namah, que é uma reverência ao Senhor Ganesha. Gente, aqui eu peço para vocês terem um pouquinho de empatia, porque eu não sei falar hindi, né? Então eu não vou fazer a pronúncia correta. Eu não faço yoga, não tenho nenhuma referência para poder falar da maneira correta, tá legal? Eu tô falando conforme eu leio aqui, então se você souber como faz, me ensina. E outros mantras, tá? É também por esse motivo que tradicionalmente todas as sessões de bhajana, um cântico devocional hindu, iniciam com uma invocação a Ganesha, o Senhor dos Bons Inícios. Por toda a Índia de cultura hindu, o Senhor Ganesha é a primeira deidade colocada em qualquer nova casa ou templo. Festivais associados com Ganesha são o Ganesha Chaturthi ou o Vinayaka Chaturthi, no Shukla Paksa, que é o 4º dia de lua crescente, no mês de Bhadrapada, agosto e setembro. E o Ganesha Jayanti, que é o aniversário de Ganesha comemorado no Chaturthi do Shukla Paksa, que é o 4º dia da lua crescente, no mês de Magha, ou janeiro-fevereiro. Na Índia, existe um importante festival em honra ao Senhor Ganesha, e mesmo sendo mais popular no estado de Maharashtra, ele é festejado em todo o país. Ganesha é celebrado durante 10 dias, começando pelo Ganesha Chaturthi. Isso foi introduzido por Bal Gangadhar Tilak, como uma maneira de promover o sentimento nacionalista quando a Índia era governada pelos ingleses. Este festival é celebrado e sua culminação é no dia de Ananta Chaturdasi, quando a Murti do Senhor Ganesha é imergida na água. Em Mumbai, antes conhecida como Bombaim, a Murti é imergida no mar Arábico e é impune no rio Mula Mutha.
Em várias cidades do norte e leste da Índia, como Calcutá, eles são imergidos no sagrado rio Ganges. A adoração a Ganesha no Japão acontece desde o ano 806. Vários santuários são dedicados a Ganesha. 8 santuários são Morgaon, Siddhatek, Pali, Mahad, Teur, Leniadri, Osar e Ranjagaon. Templos de Ganesha também foram construídos fora da Índia, incluindo no Sudeste Asiático, na Nepal, incluindo os 4 santuários de Vinayaka no Vale de Katmandu e em vários países ocidentais também. Hampi, um patrimônio mundial da Unesco, é conhecido por seus magníficos templos e um desses belos espécimes é o templo Sasivekalu Ganesha. Sasivekalu Ganesha Temple é uma enorme estátua de Lord Ganesha esculpida em um único bloco de rocha e é um dos principais marcos de Hampi. Sasivekalu Ganesha tem cerca de 2,5 metros de altura. O budismo tem uma afinidade particular com Ganesha, representando ele como representa o mais gentil dos princípios associados ao sucesso pessoal. Ganesha aparece no budismo Mahayana não apenas na forma do deus budista Vinayaka, mas também como uma forma de demônio hindu com o mesmo nome. Sua imagem aparece em esculturas budistas durante o final do período Gupta. Como deus budista Vinayaka, ele é frequentemente mostrado dançando. Essa forma, chamada Nrita Ganapati, era popular no norte da Índia, mais tarde adotada no Nepal e depois no Tibete. No Nepal, a forma hindu de Ganesha, conhecida como Eramba, é popular, e ele tem 5 cabeças e monta um leão. As representações tibetanas de Ganesha mostram visões ambivalentes dele. Uma tradução tibetana de Ganapati é Tshogs Bdag. Uma forma tibetana, ele é mostrado sendo pisado por Mahakala ou Shiva, uma divindade bastante popular tibetana. Outras representações o mostram como destruidor de obstáculos e às vezes dançando, e Ganesha aparece na China e no Japão em formas que mostram um caráter regional distinto. No norte da China, a mais antiga estátua de pedra conhecida de Ganesha faz uma inscrição datada de 531. No Japão, onde Ganesha é conhecido como Kangiten, seu culto foi mencionado pela primeira vez em 806. A literatura canônica do jainismo não menciona a adoração a Ganesha. No entanto, ele é adorado pela maioria dos jainistas, para quem ele parece ter assumido certas funções do deus da riqueza Kubera. Os laços jainistas com a comunidade comercial apoiam a ideia de que o jainismo assumiu a adoração a Ganesha como resultado de conexões comerciais. A mais antiga estátua Jain Ganesha conhecida data do século IX. Um texto jainista do século XV lista os procedimentos para instalação de suas imagens. Imagens de Ganesha aparecem nos templos jainistas de Rajasthan e Gujarat. Recentemente houve um ressurgimento da adoração a Ganesha e um aumento de interesse no mundo ocidental devido à inundação de supostos milagres em setembro de 1995. No dia 21 de setembro de 1995, de acordo com a revista Hinduism Today, as estátuas de Ganesha e de alguns outros deuses da família de Shiva, na Índia, começaram a beber leite espontaneamente quando uma colher cheia era posta perto da boca das estátuas em honra ao deus elefante. Os fenômenos propagaram-se de Nova Delhi até Nova York, Canadá, Ilhas Maurício, Quênia, Austrália, Bangladesh, Malásia, Reino Unido, Dinamarca, Sri Lanka, Nepal, Hong Kong, Trinidad e Tobago, Grenada e Itália, entre outros lugares. Isso foi visto como um milagre por muitos, mas muitos céticos afirmaram que isso foi outro exemplo de histeria coletiva. Alguns experimentos científicos conduzidos naquela época sugeriram a ação capilar como uma explicação para esse fenômeno. Permaneceu um mistério o porquê do fenômeno não haver se repetido até o mesmo ocorresse novamente em 21 de agosto de 2006. Agora a questão é por que o fenômeno se repetiu.
O livro Ganesha, Removedor de Obstáculos, de Manuela Dum Masquete, é outra de muitas fontes que testemunham esse milagre hindu do leite. Agora a gente vai falar sobre os deuses relacionados a Ganesha. Exu, como também um deus que abre as cerimônias e remove obstáculos para os iorubais. O Epmuawet, que é um abridor de caminhos dos queméticos egípcios. E Kangiten, que é o seu equivalente budista. Seus símbolos. A imagem de Ganesha é composta por 4 animais: o homem, o elefante, a serpente e o rato. Eles contribuem para formar a imagem e todos eles, de forma individual e coletiva, têm uma significância simbólica profunda. A cabeça de elefante indica fidelidade, inteligência e poder discriminatório. O fato de ele ter uma única presa, a outra estando quebrada e sendo usada como caneta, indica a habilidade de Ganesha em superar todas as formas de dualismo. Ele retirou a sua presa para escrever os Vedas, quando eles foram compilados por Vyasadeva, tido como encarnação literária de Deus, responsável pela escrita da literatura sagrada na atual era em que vivemos, retirando o conhecimento da oralidade. A presa quebrada de Ganesha simboliza inicialmente sua habilidade de superar ou quebrar as ilusões da dualidade. Porém, existem muitos outros sentidos que têm sido associados a esse símbolo. Um elefante normalmente tem 2 presas. A mente também frequentemente propõe 2 alternativas: o bom e o mal, o excelente e o expediente, o fato e a fantasia. A cabeça do elefante do Senhor Ganesha, porém, tem apenas uma presa, por isso é chamada de Ekadanta, que significa aquele de presa única, para lembrar a todos que é necessário possuir determinação mental. Essa foi uma frase famosa de Satya Sai Baba. As orelhas abertas de Ganesha denotam sabedoria, habilidade de escutar as pessoas que procuram ajuda e para refletir verdades espirituais. Elas simbolizam a importância de escutar para poder assimilar ideias. Orelhas são usadas para ganhar conhecimento, e as grandes orelhas de Ganesha indicam que quando Deus é conhecido, todo conhecimento também é. A tromba curvada indica as potencialidades intelectuais que se manifestam na faculdade de discriminação entre o real e o irreal. Na testa, o Trisula, o tridente de Shiva, é desenhado, simbolizando os 3 estados da consciência, conhecidos no shivaísmo como Jagrat, Svapna e Susupta, vigília, sono e sono profundo. E a superioridade de Ganesha sobre isso. Também representam os chamados 3 modos da natureza material, a bondade, a paixão e a ignorância, que são superados por Ganesha e por Shiva também. A barriga de Ganesha contém infinitos universos e simboliza a benevolência da natureza e equanimidade, a habilidade de Ganesha de sugar os sofrimentos do universo e proteger o mundo. A posição de suas pernas, uma descansando no chão e a outra em pé, indica a importância da vivência e da participação tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, a habilidade de viver no mundo sem ser do mundo. Os 4 braços de Ganesha representam os 4 atributos do corpo sutil, que são a mente, manas, intelecto, buddhi, ego, ahamkara e consciência condicionada, citta. O Senhor Ganesha representa a pura consciência, o Atman, que permite que esses 4 atributos funcionem em nós. A mão segurando uma machadinha é um símbolo da restrição de todos os desejos que trazem dor e sofrimento. Com essa machadinha, Ganesha pode repelir e destruir os obstáculos. A machadinha é também para levar o homem para o caminho da verdade e retidão. A segunda mão de Ganesha segura um chicote, símbolo da força que leva o devoto para a eterna beatitude de Deus. O chicote nos fala que os apegos mundanos e desejos devem ser deixados de lado. A terceira mão, que está em direção ao devoto, está em uma pose de bênçãos, refúgio e proteção. A quarta mão segura uma flor de lótus, e ela simboliza o mais alto objetivo da evolução humana, a realização do seu verdadeiro eu. De acordo com uma interpretação, o rato, que é o veículo de Ganesha ou Musika, representa sabedoria, talento e inteligência, simboliza a investigação diminuta de um assunto difícil.
Um rato vive uma vida clandestina nos esgotos, na sujeira. Então, ele também seria um símbolo da ignorância que é dominante nas trevas e que teme a luz do conhecimento. Como um veículo de Ganesha, o rato nos ensina a estar sempre alerta a iluminar nosso eu interior com a luz do conhecimento. Ambos, Ganesha e Musika, amam modaka, que é um doce tradicionalmente oferecido para ambos durante cerimônias de adoração. O Musika é normalmente representado como sendo muito pequeno em relação a Ganesha, em contraste para as representações dos veículos das outras divindades. Porém, já foi tradicional na arte maharashtriana representar Musika como um rato muito grande e Ganesha estando montado dele como se fosse um cavalo. Outra interpretação diz que o rato representa o ego, a mente com todos os seus desejos, o orgulho da individualidade. E quando Ganesha monta ele, se torna o mestre e não escravo dessas tendências, indicando o poder que o intelecto e as faculdades discriminatórias têm sobre a mente. O rato, que é extremamente voraz por natureza, é habitualmente representado próximo a uma bandeja de doces, com seus olhos virados em direção a Ganesha, enquanto ele segura um punhado de comida entre suas patas, como se esperando uma ordem de Ganesha. Isso representa a mente que foi completamente subordinada à faculdade superior do intelecto. A mente sob estrita supervisão, que olha fixamente para Ganesha e não se aproxima da comida sem sua permissão. O laço de Ganesha é uma arma de fio triplo, e esses 3 fios representam a arrogância e vaidade, Maya, que é a natureza ilusória do mundo real, e a ignorância. Na ideologia hindu, as armas são muitas vezes vistas como ferramentas simbólicas para destruir o ego, em vez de causar qualquer tipo de derramamento de sangue. De acordo com a Kundalini Yoga, Ganesha reside no primeiro chakra, o Muladhara, que representa o instinto de conservação e sobrevivência e de procriação. Mula significa original, principal, e Adhara significa base, fundação. O chakra Muladhara é o princípio sobre o qual repousa a manifestação ou extensão externa da força divina primordial. Ganesha segura, sustenta e guia todos os outros chakras, assim governando as forças que impulsionam a roda da vida. Outro de seus símbolos, de Ganesha, é a suástica indiana. Suas ofertas. Os devotos de Ganesha oferecem a ele doces, como a modaka e pequenas bolas doces chamadas ladus. Ele é frequentemente mostrado carregando uma tigela de doces, chamada Modakapatra. Por causa de sua identificação com a cor vermelha, Ganesha é frequentemente adorado com pasta de sândalo vermelho ou flores vermelhas. Grama d'uva, Cynodon dactylon e outros materiais também são usados em sua adoração. Você também pode ofertar a Ganesha arroz, doces, em especial o ladu, que é um doce favorito de Ganesha feito com farinha de grão de bico e nozes, velas vermelhas e amarelas, laço para formar o passam de Ganesha, machadinha, leite, mel, ícones e estátuas de elefante, incenso, velas, eu já falei velas vermelhas e amarelas, enfim. Seus epítetos. Assim como outras murtis hindus, deuses e deusas, Ganesha tem muitos outros títulos de respeito ou nomes simbólicos e é frequentemente venerado através do canto dos Saharasnama, ou 1000 nomes. Cada um é diferente e carrega um sentido diferente, representando um aspecto diferente do deus em questão. Quase todos os deuses hindus têm uma ou duas versões aceitas e suas próprias liturgias dos 1000 nomes, ou Sahasranam. Alguns dos outros nomes de Ganesha são Ameya, ou sem limites, Anangapujita, o sem forma ou sem corpo, Omkara, com corpo na forma de Om, Balakandra, aquele que carrega a lua em sua cabeça, Sintamani, aquele que retira as preocupações, Dhumraketu, ou ardente, Gajakarna, aquele com orelhas de elefante, Gajanana, aquele que possui a face de um elefante,
Gajavadana, aquele que tem cabeça de elefante. Ganadhyaksama, o líder das massas. Ganapati, condutor dos Ganas, espíritos e fantasmas do exército de Shiva. Gananata, senhor dos Ganas. Gananayaka, senhor de todos os seres. Ekadanta, que com somente uma presa. Kapila, o nome de uma vaca celestial. Ganesha representa as características de doação que simboliza a vaca, por isso os nomes. Lambodara, o de grande barriga. Mushika Vahana, aquele que conduz o rato. Pilayar, filho nobre. Chupakarna, grandes e auspiciosas orelhas. Sumuka, aquele que tem uma bela face, que Ganesha é dito possuir todas as qualidades da lua, então também é chamado Deus da beleza. Vakratunda, tromba curvada. Vignaharta, removedor de obstáculos. Vigna Vinashaka, removedor de obstáculos também. Vignesh ou Vigneshvara, controlador dos obstáculos, sendo que Vigna obstáculos, Ishvara senhor. Vikata, o feroz. Vinayaka, um líder distinto. Vishvadara ou Jagadodara, aquele que mantém o universo. Vishvanatha ou Jagannatha, senhor do universo. Outra Murti muito amada é Bala Gajanana ou Bala Ganesha, literalmente pequeno Ganesha ou bebê Ganesha, na qual um Ganesha bem jovem com uma pequena tromba e grandes olhos é representado nos braços de seus pais divinos, enquanto ele docilmente abraça o Lingam, o símbolo de Shiva. O Ganesha Purana, o importante texto dos Ganapatyas, nos dá uma lista dos 12 principais nomes do deus elefante que devem ser pronunciados antes de qualquer ritual. E eles são os seguintes: Sumuka, deus cheio de graça. Ekadanta, o senhor que só possui uma presa. Kapila, o senhor de cor fulva. Gajakarna, o senhor com orelhas de elefante. Lambodara, o senhor com uma barriga proeminente. Vikata, o deformado. Vignanasaka, o senhor destruidor dos obstáculos. Ganadipa, o senhor protetor dos Gana. Dhumraketu, o senhor de cor esfumaçada, com 2 braços cavalgando um cavalo azul, o governante da Kali Yuga. Ganadhyaksha, o ministro dos Gana. Balachandra, o senhor que usa a lua crescente em sua cabeça. Gajanana, o senhor com uma face de elefante. E além destes, existem outros nomes para constituir os 21 nomes de Ganesha utilizados durante o Puja. Ofereça a ele flores e arroz quando fizer o Puja. E a gente já falou de todos esses nomes, né? Então agora a gente vai para a oração. E antes de fazer a oração, ou melhor, o mantra, porque quando eu trago os hindus aqui, geralmente eu trago o mantra, eu lembro a vocês que todo o material utilizado na pesquisa está descrito aqui, tá relacionado na descrição do vídeo. Então, se você quer saber como é que se escreve cada uma dessas coisas que eu falei sem saber a pronúncia, ou se você quiser saber, buscar mais, além do que eu falei, você pode clicar nesses links aí para você poder se divertir aí e se conectar mais com Ganesha, tá? O mantra de Ganesha que eu trago aqui é um dos mais utilizados para quem busca prosperidade, assim como a eliminação dos obstáculos, podendo eles ser físicos ou espirituais, além de ser um dos mais populares na cultura hindu e que assim simboliza o Om, o som primordial. Bem como na língua Tamil, falada no sul da Índia, Om é tido como algo sagrado, representa a cabeça de Ganesha. Então o mantra que eu deixo para vocês é o Om Gam Ganapataye Namah. Eu te saúdo, Senhor das tropas. Om é a invocação primordial e assim conecta o devoto a ele. Gam, a palavra, significa ir, mover, se afastar, se aproximar e unir-se, ou seja, chegar até Ganesha. Ganapati simboliza o próprio Lord Ganesha, Gana, tropa e Pati, senhor. E Namah é basicamente uma adoração, ou namas,
Estou deixando o link para você ouvir esse mantra, também para você fazer suas orações e colocar nos seus rituais. Bem, aqui eu me despeço de vocês. Deixa aqui seu comentário, eu quero saber o que você achou desse vídeo, se você gosta de Ganesha, se você cultua Ganesha. E se você gostou, deixa aqui seu like e compartilha com seus amigos. Se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Te aguardo no próximo vídeo. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay.